Olá, seja muito bem-vindo à aula de Direito Constitucional. Eu sou a doutora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos falar acerca do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Muito bem, o CNJ é um órgão do Judiciário que foi criado pela Emenda Constitucional 45 de 2004 e tem previsão no artigo 103b da Constituição. Na prova da ordem, é muito comum o examinador pedir a composição, quem é que compõe, qual é o tempo do mandato, ou seja, questões que estão especialmente previstas no artigo 103b. Então, a gente vai fazer um monte de memorização aqui, um monte de brincadeira com vocês, para que você, de uma forma tranquila e leve, efetivamente memorize composição, mandato, quantos membros tem no CNJ e consiga acertar a questão da prova. Depois a gente fala algumas questões específicas para que serve o CNJ e qual é a sua atividade. Vamos começar, então. O CNJ, ele compõe-se de 15 membros. Os 15 membros, eles vão ficar no CNJ por 2 anos. Então, um mandato de 2 anos e a Constituição admite uma recondução. Então, qual que é o prazo máximo para ocupar um mandato no CNJ? 4 anos. Então, 2 anos, admitida uma recondução, então 2 mais 2, no máximo 4. Só que o problema não é este. O problema é o seguinte, como que você vai memorizar que são 15 e quem são esses 15? E é aí que começam as nossas brincadeiras para fins de memorização. Vamos lá, então. Conselho Nacional de Justiça. Aí você fala, professora, como que eu vou lembrar que são 15 membros? A gente vai fazer o seguinte. O que significa CNJ? Aí você fala, Conselho Nacional de Justiça. Não, corno nunca julga. Aí você fala, como é que é, professor? É isso mesmo. Corno nunca julga. Aí você fala, ô louco, professora, o que é isso? Tadinho, o corno não julga ninguém, né? Não julga. Então você fala, corno nunca julga? Por quê? O que isso vai me ajudar a memorizar que são 15 os membros? É só a gente contar um número de palavras na frase. Corno nunca julga. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! São 15 os membros do CNJ. Ou seja, CNJ, corno nunca julga. Aí você fala, professora, matei. Já memorizei que são 15, vamos para o próximo. O problema é que na prova, às vezes, não cai só quantos são os membros, mas sim quem são esses 15 membros. Então, o primeiro obstáculo a gente já superou. Eu sei que é meio esquisitinho, mas você vai lembrar que CNJ é corno nunca julga e vai contar as letrinhas e vai ver que são 15. Agora, como que eu vou saber, professora, quem são esses 15? Lembra que nós estudamos nas aulas anteriores o organograma e estrutura do Poder Judiciário? Então, daquele organograma, a gente exclui a justiça eleitoral e militar. Exclui. Por quê? Porque eles já têm órgãos administrativos de controle próprios. Então, exclui eleitoral e exclui militar. Quem sobra? A justiça comum inteirinha, a justiça do trabalho e os superiores respectivos e o Supremo. Então, olha só o nosso esquema. Ficou excluindo a militar e a eleitoral, Supremo, STJ, TST, Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça, juízes federais, juízes estaduais, juízes do trabalho, tribunais regionais do trabalho. Então, temos aqui os que sobraram. E é esse que nós vamos tirar como parâmetro para fim de memorizar. Vamos lá? Pensa o seguinte. Quem é, de toda a estrutura do judiciário, aquele que ocupa o cargo mais importante? Aí você fala, professora, com certeza é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o nosso primeiro membro. Presidente do Supremo, ele também é membro
do CNJ. Aí você fala assim, tá, então é o presidente do Supremo. O presidente do Supremo, ele vai escolher um desembargador, um membro do Tribunal de Justiça e um juiz estadual. Então, com ele, vem mais 2. Um membro do Tribunal de Justiça e um da Justiça Eleitoral. Então, quem escolhe TJ e juiz estadual é o presidente do STF. Depois, um ministro do STJ. Então, um ministro do STJ. E o ministro do STJ, o STJ, além de levar um ministro, também vai levar um juiz do TRF e um juiz federal. Ou seja, presidente do Supremo. O Supremo escolhe o desembargador e o juiz estadual. Um ministro do STJ. Então, não é o presidente do STJ, é um ministro. E o STJ também vai escolher um juiz federal e um juiz do Tribunal Regional Federal e um juiz federal. Então, quem escolhe na Justiça Federal é o STJ e quem escolhe na Justiça Estadual é o Supremo Tribunal Federal, ok? A única particularidade é que no âmbito do STF, o presidente do Supremo é um dos membros. E já no STJ, não, é um ministro do STJ. Aí depois fica fácil. Um ministro do TST e o próprio TST vai escolher um juiz do TRT e um juiz do trabalho. Então, se a gente contar, nós vamos ter ministro do Supremo, o presidente do Supremo Tribunal Federal e o STF vai escolher um desembargador e um juiz estadual. Então, nós já temos 3. Depois, um ministro do STJ, que vai escolher STJ mais um juiz do TRF e um juiz federal, ou seja, mais 2. E, por fim, um ministro do TST e o TST vai escolher um juiz do TRT e um juiz do trabalho. E aqui a gente obtém quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 representantes do judiciário no CNJ, ok? Então, vou apagar só porque ficou uma rabisqueira aqui e até tá difícil da gente entender. Muito bom. Mas, professora, não são 15? Não acabou ainda. Não. Porque no CNJ eu também vou ter representação do Ministério Público, da OAB e do povo, dos cidadãos. Muito bem. E aqui eu vou ter 2, 2 e 2. 6 com 9 igual a 15. Já fechou a nossa conta. Agora a gente tem que saber do MP quem vai, da OAB quem vai e dos cidadãos quem vai e como vai. Vamos lá? Ministério Público. Vai ser um representante do Ministério Público da União e um representante do Ministério Público dos Estados. Quem escolhe? O Procurador-Geral da República. A diferença é a seguinte: como o Procurador-Geral da República é chefe do MPU, então ele escolhe um membro do Ministério Público da União. Né? E também PGR vai escolher um membro do Ministério Público dos Estados, mas esse membro do Ministério Público dos Estados foi indicado pelo Ministério Público do Estado. Então, o PGR escolhe tanto do MPU, ou seja, do Ministério Público da União, como do Ministério Público dos Estados. Só que nos estados, a indicação pelo próprio Ministério Público daquele estado. Ok? Então, vai um do MP estadual e um do MP da União. Ambos vão ser selecionados aí pelo Procurador-Geral da República, um escolhido, outro indicado. Advogados, quem escolhe? Conselho Federal da OAB. Então, o Conselho Federal da OAB vai escolher 2 advogados. E, por fim, 2 cidadãos. Quem escolhe os cidadãos? Um cidadão é escolhido pela Câmara dos Deputados e o outro cidadão pelo Senado
Federal. Então, um pela Câmara, um pelo Senado. Advogados, quem escolhe? O Conselho Federal da OAB. O Ministério Público, quem escolhe? O Procurador-Geral da República. Lembrando que no MP vai um do MP1, um do Ministério Público dos Estados e os cidadãos. Um indicado pela Câmara, outro indicado pelo Senado. Então, contando 6 com 9 indicações da própria estrutura do Judiciário, temos 15. Vamos dar uma olhadinha, então, no 103? Diz o 103b da Constituição. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros, com mandato de 2 anos, admitida uma recondução, sendo o presidente do Supremo Tribunal Federal, um ministro do STJ, que é indicado pelo próprio STJ, um ministro do TST, que é indicado pelo próprio TST, um desembargador do TJ, lembra quando é Justiça Estadual? É o STF, indicado pelo Supremo, um juiz estadual, indicado pelo Supremo. Quando é Justiça Federal, quem vai ser o tribunal? O STJ. Então, é um juiz do TRF, indicado pelo STJ, e um juiz federal, indicado pelo STJ. Quando é Justiça do Trabalho, quem indica? A própria Justiça do Trabalho. Então, é um juiz do Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo TST, e um juiz do Trabalho, indicado pelo TST. Fechamos o pessoal representante do Judiciário. Aí eu tenho um membro do Ministério Público da União, indicado pelo PGR. Um membro do Ministério Público Estadual, escolhido pelo PGR, dentre os indicados pelo órgão competente de cada instituição. Então, o MPU é indicado pelo próprio PGR. No MP dos Estados, ele é escolhido dentre aqueles indicados pelos próprios Ministérios Públicos Estaduais. Depois, 2 advogados, indicados pelo Conselho Federal da OAB, e 2 cidadãos. Um de notável saber jurídico, reputação ilibada, que são indicados. Um pela Câmara e o outro pelo Senado Federal. E assim a gente finaliza toda a composição do CNJ. Questões particulares aplicáveis ao CNJ. Primeira questão. O CNJ, ele tem competência administrativa e financeira. Ele tem um controle sobre a atuação administrativa e financeira. Então, dentre as funções administrativas e financeiras do Poder Judiciário, o CNJ vai ser o órgão fiscalizador. Só que ele não só controla a atuação financeira e administrativa, ele também controla a própria atividade jurisdicional exercida pelo juiz, ou seja, se há o cumprimento dos deveres funcionais pelos juízes. Por isso que o juiz não gosta efetivamente do CNJ, né? Porque o CNJ se mete demais no trabalho dos juízes. Ou seja, ele não analisa o processo em si, ele não interfere no resultado do processo. Mas o CNJ é um órgão de corregedoria, de fiscalização. Muito bem, os juízes, os magistrados, os desembargadores, os ministros estão cumprindo com seus deveres funcionais? Quem tem essa incumbência atualmente? O CNJ. Então, a previsão encontra-se no 103b, parágrafo 4º, que vai dizer que compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e de cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além das atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto da Magistratura, aí vem todas as atribuições, zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento das regras previstas no Estatuto da Magistratura, zelar pela observância das disposições do artigo 37 da Constituição, que vai tratar de toda a questão da administração pública, receber e conhecer reclamações contra membros e órgãos do Poder Judiciário. Ou seja, se você tem que reclamar alguma coisa do Judiciário, hoje você reclama para quem? Para o CNJ. Representar ao Ministério Público no caso de crime contra a administração pública ou abuso de autoridade. Pode rever também processos disciplinares de juízes e membros dos tribunais que sejam julgados há pelo menos 1 ano e elaborar semestralmente um relatório estatístico de sentenças prolatadas pelos órgãos do Poder Judiciário. Então, essas são as atribuições próprias do CNJ, que são atribuições voltadas à ideia da questão de gestão, de administração e de próprio cumprimento das atribuições que lhes são outorgadas pelo Estatuto da Magistratura àqueles que compõem o Poder Judiciário, ok?
Cuidado também que a Constituição ainda estabelece que quem nomeia os membros do CNJ é o presidente da República e também há uma sabatina do Senado, da mesma forma que a composição é feita nos tribunais por o 5º ou 3º constitucional. Estabelece o artigo 103b que os membros do CNJ, salvo o presidente do STF, que é obrigatório, eles são nomeados pelo presidente da República e a escolha passa pela sabatina de maioria absoluta do Senado Federal. Então, a regra é a mesma. Maioria absoluta do Senado, escolha do presidente da República após a indicação nos termos que nós vimos pelos tribunais respectivos. Espero que você tenha gostado da nossa aula e convido você para assistir mais aulas de Direito Constitucional. Curtam e compartilhem esse vídeo com os colegas para que a gente possa aí conseguir acertar o maior número das questões do seu exame de ordem. Obrigada pela atenção e até um próximo encontro.